Vejamos o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, que em uma de suas catequeses, ele diz assim: o justo viverá na sua fé. Abacuque 2:4. E isso é evidente, pois nenhum dos filósofos antes da vinda de Cristo, mesmo com todo o seu esforço, poderia saber tanto sobre Deus e as exigências da vida eterna como uma velhinha hoje. Como uma velhinha hoje o sabe tão somente pela fé. Diz a Escritura: a terra estará cheia da ciência do Senhor. Isaías 11:9. É sobre este trecho que vamos meditar hoje. O justo viverá na sua fé, pela fé. É a fé que move o nosso coração na direção de Deus, é a fé que nos faz enxergar além, é a fé que nos faz penetrar nos mistérios de Deus, claro, os mistérios que Ele permite que nós penetremos, conheçamos. E entenda, Santo Tomás de Aquino, um grande estudioso, ele leu demais a vida de Aristóteles, por exemplo, um grande filósofo. Aristóteles, por exemplo, ele analisava cada coisa, ele tentava, cientificamente ir descobrindo o que está além da física, a metafísica, a essência das coisas. Ele buscava esquadrinhar todas as coisas e ele ia percebendo mesmo com a sua inteligência. Muito tempo antes de Cristo, Aristóteles ele chegou à conclusão de que é impossível que o mundo inteiro exista na sua beleza e ordem, sem que, antes disso tudo, exista um motor imóvel, um princípio de todas as coisas. Você entende, meu irmão e minha irmã? É impossível que exista a beleza da natureza, que a irmã Vela Gelati falou aqui dos animais, e eu trago também a natureza. É impossível, meu irmão e minha irmã, olha aí para o seu corpo, não sei se você já viu algum exame, já olhou alguma coisa no microscópio, as células, aquelas coisas minúsculas, e tudo agindo de maneira ordenada para que a gente tenha vida, tenha alma, para que a gente respire. E o universo conspira para que a gente respire. O ar está aqui à nossa volta, Olha só como que as coisas se encaixam. Uma semente na terra e começa a germinar e dali nasce, às vezes, uma árvore enorme, e dá fruto, e fruto agradável que nos alimenta, E o ser humano, às vezes, tenta fazer alguma coisa artificial, E você vê que as piores comidas de hoje em dia, eu estava falando agora há pouco com a minha esposa sobre isso, O pior tipo de alimentação é aquele mais artificial, criado pelo homem. E é óbvio, aquilo que está na natureza, de maneira intocada, sem a modificação do homem, é aquilo que mais faz bem para nós. Então você pensa que a criação de Deus é boa. Deus cria, Deus ordena. E muito tempo antes de Cristo, Aristóteles via, olha, o mundo é bom, as coisas são boas. É impossível que não exista algo por trás disso. Filósofos como Aristóteles e outros, eles pensavam ali que, eles começavam a filosofar, a pensar nas coisas e viam que existia algo por trás, mas ainda não tinham essa percepção de Deus. É sobre isso que nós estamos refletindo, veja. Esses filósofos estudavam tanta coisa, tinham tantos conhecimentos, estudavam, anotavam, catalogavam tantas informações, mas depois de Cristo, hoje, uma velhinha, Santo Tomás fala aqui, uma velhinha diante de toda a revelação divina,
mesmo que essa velhinha não saiba ler. Quantas velhinhas não sabem ler? E eu vejo que elas ouviram, né, dos seus antepassados ali, de maneira oral mesmo, os trechos importantes da palavra de Deus e aquilo que os filósofos com tanto estudo não conseguiram alcançar. Uma pessoa analfabeta hoje consegue alcançar pela fé. Essa pessoa consegue entender o que é necessário para a salvação, consegue entender que Deus se fez carne, habitou entre nós e nos salva, e nos liberta do mal e do pecado. E essa pessoa consegue perceber isso através da fé. A fé que é um dom de Deus. Veja que magnífico é a gente refletir sobre isso. Filósofos, os mais inteligentes da história, que nos cursos de filosofia a gente estuda até hoje. E é bom estudar assim, né? Grandes homens, mulheres que passaram ao longo da história ensinando, deixando coisas para as próximas gerações, sim. Mas muitos deles não tiveram contato com a revelação divina, que veio, né, um pouco antes de Cristo, mas através, principalmente, concretizada em Jesus Cristo. E agora as coisas estão mais claras para quem tem fé. Quantos santos, né, até santos analfabetos, receberam tantas informações de Deus por meio da fé. E quantas pessoas estudadas, mas arrogantes, ficam na escuridão, porque Deus eleva os humildes e confunde os soberbos.